Você é uma daquelas pessoas que deseja obter a certificação tão cobiçada no mundo todo, que é ITIL versão 5 Master. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo quais são os passos que você pode seguir não só para atingir o nível Master, mas também o Practice Manager, o Manager Professional e também o Strategic Leader. Vamos ver aqui na minha tela que eu tenho a imagem oficial para isso. Bom, se a gente olhar do lado direito, o que a gente vai perceber? A gente em cima tem a designação, embaixo a gente tem a certificação. O que significa isso? Que designação você só vai obter com a soma de alguns cursos e alguns exames. Então você não consegue fazer, por exemplo, o exame de ITIL versão 5 Master. A gente não consegue fazer do ITIL Practice Manager. Então é uma soma de certificados. Então vamos olhar aqui, ó. E do lado esquerdo a gente tem o Core Models e do lado direito o Extension Model. Vou começar pelo Extension, que ele está ali sozinho, tá? A gente vai olhar ali, ó, ITIL Governança de IA, ITIL EAI Governance. Para que serve essa certificação? É focada em, obviamente, né, governança de inteligência artificial e não existe um pré-requisito para essa certificação. Então você pode simplesmente, Adriano, eu não tenho nenhuma certificação, posso fazer esse curso exame? Pode sim, é bem interessante, tá? E após disso também ele não serve como pré-requisito para outras formações, por isso que ele está ali, ó, isolado no módulo de extensão. Então é bem legal se você quer aprender sobre governança de IA, mas não tem interesse em aprender sobre a questão da ITIL 5, o Foundation, o Proctor, o Service, o Experience, enfim, você não quer nenhum título, esse aqui é um bom começo. Com certeza o que importa para todo mundo é o ITIL versão 5 Foundation, que está embaixo. Se você perceber, ele está pegando as 3 linhas de cima, porque ele é a base. Sem essa certificação, você não consegue subir de nível, para nenhum nível, você não consegue obter nenhuma designação, seja o Practice Manager, o Manager Professional ou o Strategic Leader, nenhum dos três. Então, ITIL 5 é a porta de entrada para essa jornada. Fez o curso, que é com um livro fechado, uma prova simples de fundamento. Obviamente que o nível Bloom é mais ali para você memorizar os termos, né, o conceito. Uma provinha de 40 perguntas. Sendo aprovado, aí você já pode subir de nível. Bom, aí nessa tela a gente está vendo 3 níveis, né? Então, do lado esquerdo temos ITIL Practice Manager e no meio ITIL Manager Professional e do lado direito Strategic Leader. Você obtendo essas 3 designações lá em cima, dá uma olhadinha na cor, eu sou daltônico, né? Ali na cor acho que é rosa, roxo, enfim. Se você somar essas 3 designações, automaticamente você se torna um ITIL Master, ok? Então a gente está olhando aí 4 designações. Vamos começar do esquerdo. Se o teu desejo é se tornar um ITIL Practice Manager, dá uma olhadinha no meio, nas certificações, que você vai ter 3. Ó, escolha um dos 3. Você tem o MSF, você tem o PIC e o CAI. O MSF é uma soma de práticas. Então, você vai fazer um curso-exame e dentro do MSF terão 5 práticas. Então, por exemplo, no MSF você vai ter Service Desk, gerenciamento de incidentes, gerenciamento de problemas, gerenciamento de requisição de serviço, monitoramento e gerenciamento de eventos. Então, você vai aprender todas essas 5 práticas dentro do MSF. Adriano, não quero MSF, que é muito voltado ali para entrega, para suporte. Beleza, você tem o PIC, que é de planejamento, melhoria e controle. E ali também tem 5 práticas, que é habilitação de mudança, gerenciamento de implementação, gerenciamento de liberação, gerenciamento de configuração de serviço e gerenciamento de ativos de TI. Essas 5 práticas faz parte desse aí. Você tem que escolher um dos 3, tá? Não, Adriano, não quero a parte do MSF, não quero a parte do PIC, eu quero a parte do CAI, que é de colaboração, garantia e melhoria. Bom, aí você tem também 5 práticas: gerenciamento de relacionamento, gerenciamento de fornecedor, gerenciamento de nível de serviço, melhoria contínua e gerenciamento de segurança da informação. Você escolheu um desses 3, fez o curso, fez a prova, é aprovado, você é um ITIL Practice Manager? Ainda não. Por quê? Para você ter uma dessas 3 designações, tem a ITIL Transformation, onde fala sobre como implementar não somente a ITIL, mas fazer um processo de transformação dentro da empresa. Por isso que tem essa certificação também. Então, se você perceber, a ITIL Transformation, ela é um pré-requisito para qualquer uma das 3 designações, na verdade 4, né? Ele é um pré-requisito, tá? Então, eu acho que os 2 cursos mais importantes, primeiro é a ITIL Foundation, que é a porta de entrada, depois a ITIL Transformation. Você fez uma vez só o curso exame ITIL Transformation, você pode obter essas designações
sem problema nenhum, tá? Entenda que para você passar de nível, tem essa barreira aí que é a de Transformation. Bom, agora do meio, né? O Manage Professional. Para você ser um Manage Professional, você precisa fazer 3 cursos com 3 exames. Tá aí no meio, o ITIL Products, ok? Para você entender sobre gerenciamento de produtos. Aí você vai ter um outro curso, outro exame, que é ITIL Service, que é para conhecer tudo sobre gerenciamento de serviço. E o terceiro, ITIL Experience. Então, com 3 cursos, 3 exames, você obtém a certificação Managed Professional, lembrando que você tem que ter também ITIL Transformation. Se você já fez ITIL Transformation lá para o Practice Manager, não precisa fazer novamente. E é muito legal que aqui na versão 5, ele separa exatamente como tem que separar, né? Tudo que for sobre como gerencia o produto, ele vai estar. Como entrega, como gerencia, como cria, tá ali. Gerenciamento de serviço, o segundo curso, mesma coisa, e toda a parte de experiência do usuário você encontra no terceiro curso exame, ok? Sensacional. E aí, por fim, nós temos o Strategic Leader, tá? Para ter essa designação, você precisa fazer o ITIL Strategy, que é um curso mais voltado aí para gestão, tomada de decisão, para C-Level. Bem interessante, bem estratégico, não foca só na TI, foca no negócio também. E se você obter essas 3 designações, o PM, que é o primeiro, o MP e o SL, aí sim, automaticamente você se torna um ITIL versão 5 Master, que é a certificação mais cobiçada no mundo todo. Lembrando que eu sou instrutor oficial, eu sou um dos tradutores de muito conteúdo desses livros, porque são livros, né? A ITIL é um livro, e, obviamente, eu, como fundador da PMG Academy, você consegue encontrar a maioria desses cursos aqui dentro da plataforma em vários idiomas. Eu espero que tenha ficado claro. Se você tiver alguma dúvida, aqui embaixo do vídeo, depois que você curtir, comenta. Adriano, não ficou claro isso aqui, eu queria saber sobre isso. Obviamente que, à medida do tempo for passando, se a PeopleSearch lançar novos cursos, mudar alguma coisa aqui, algumas regras, eu vou postar. Eu não falei, mas os outros cursos, eles são... na verdade, os exames, eles são feitos com um livro aberto, então você pode consultar durante o exame o livro oficial, tá? Não suas anotações, o livro oficial. Porque dentro dos cursos você começa a identificar alguns cases que você utiliza na prova. Então, porque a prova é um pouco situacional, né? E aí eu estou falando especificamente do ITIL Products, ITIL Service e o ITIL Experience, ok? Espero que tenha ficado claro, espero que seja útil. Se você quer seguir essas formações, está aí na tela. Se quiser dar uma pausa, dar um print para você ver qual que vai ser a sua jornada. E aí as pessoas me perguntam, Adriano, qual caminho eu vou? Vai depender muito da sua situação. Se você é a pessoa que está mais envolvida nas práticas, vai no ITIL Practice Manager. Mas se você está mais envolvido ali na parte de gestão, de construção, de entrega, vai em Manage Professional. E se você está com um olhar para a parte de gestão estratégica, obviamente vai em ITIL Strategy. Se você não quer conhecer ITIL, acha que isso não vale para você, mas gosta de governança de inteligência artificial, vai no módulo de extensão, ok? Espero que tenha ficado claro. Vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu!